As tempestades desencadearam toda a sua fúria sobre infraestruturas críticas e causaram estragos em vastas regiões. As estradas foram rapidamente destruídas, as pontes ruíram sob a pressão implacável das águas e as linhas de energia romperam-se com a força da natureza, deixando milhares de pessoas sem energia. A escuridão desceu sobre comunidades inteiras, deixando as pessoas incertas sobre a sua segurança e o seu futuro. Os serviços de emergência, já levados ao limite, enfrentaram uma enxurrada esmagadora de pedidos de ajuda, cada um deles urgente e comovente. Os hospitais, que lutavam para gerir o crescente afluxo de feridos, viram os seus recursos diminuir e os funcionários trabalharam incansavelmente para prestar cuidados, apesar dos cortes de energia e da escassez de abastecimento. As inundações, impiedosas ao seu alcance, destruíram estradas e pontes, tornando ainda mais difícil para as equipas de resgate chegarem aos necessitados. Em muitas áreas, as estradas ficaram intransitáveis, soterradas por escombro e veículos submersos, transformando rotas outrora familiares em caminhos traiçoeiros. A Guarda Nacional foi chamada para ajudar nas evacuações e helicópteros sobrevoaram, examinando a paisagem devastada em busca de sobreviventes. As cenas que se desenrolaram foram nada menos que trágicas: famílias dilaceradas, crianças separadas dos pais e animais de estimação abandonados no caos da tentativa de fuga. A dor das comunidades afetadas era palpável, um sentimento avassalador de perda ressoa nos bairros à medida que as pessoas enfrentavam a nova realidade que lhes tinha sido imposta. As tempestades afetaram infraestruturas críticas, transformando estradas em rios, derrubando pontes sob torrentes de água e quebrando linhas de energia como se fossem fios frágeis. Regiões inteiras mergulharam na escuridão à medida que as redes elétricas entraram em colapso, deixando milhares de pessoas isoladas e sem saber o que o futuro reservava. Enquanto os serviços de emergência lutavam para acompanhar a crise, os hospitais cederam à pressão, sobrecarregados pela onda de feridos e tentando manter as operações apesar dos cortes de energia e dos recursos limitados. As consequências da tempestade foram devastadoras, deixando as comunidades devastadas e a paisagem marcada pela força da natureza. Contudo, no meio da ruína, um vislumbre de resiliência começou a surgir. Nos bairros mais atingidos, as pessoas uniram-se para oferecer abrigo, comida e toda a ajuda que pudessem umas às outras. Atos de bondade se multiplicaram à medida que as doações chegavam de todo o país. Centenas de voluntários, não se incomodando com a destruição ao seu redor, chegaram para ajudar na limpeza, distribuir suprimentos vitais e oferecer apoio emocional às famílias que perderam tudo. Igrejas, escolas e centros comunitários abriram as suas portas para servirem de abrigos improvisados, personificando a força inquebrantável do espírito humano face ao desastre. No entanto, o caminho para a recuperação não foi rápido nem fácil. Para muitos, o caminho a seguir parecia assustador. As famílias tiveram que juntar os cacos e reconstruir suas vidas do zero. Gerenciar sinistros de seguros, programas de ajuda federal e o impacto emocional de suas perdas tornou-se uma tarefa árdua e esmagadora. As casas precisavam ser reconstruídas, os pertences pessoais substituídos e os sonhos desfeitos reconstruídos. Para alguns, a pressão financeira foi tão grande que foram forçados a tomar decisões dolorosas, ficar e reconstruir ou recomeçar noutro lugar. À medida que o caos imediato começou a diminuir e os escombros foram gradualmente removidos, um acerto de contas mais calmo tomou conta. Os misteriosos sons de trombeta que precederam as tempestades ressurgiram na mente de muitos. O estranho momento desses ruídos, seguido pelos eventos catastróficos, parecia coincidente demais para ser ignorado. Foi simplesmente uma coincidência ou havia um significado mais profundo em jogo? Para alguns, estes sons estranhos assumiram um significado espiritual e viram as tempestades não apenas como desastres naturais, mas como uma mensagem divina, um chamado de despertar que exortava uma nação distraída e desiludida a resolver as suas deficiências morais e espirituais. Os ruídos perturbadores e enigmáticos, semelhantes a trombetas, eram agora vistos através das lentes da fé, e muitos começaram a traçar conexões entre esses eventos como parte de uma narrativa mais ampla. Parecia que as tempestades não eram simplesmente atos da natureza, mas um momento espiritual profundo, um acerto de contas que não poderia ser ignorado. As tempestades violentas pareciam eliminar as distrações da vida cotidiana, deixando os indivíduos e as comunidades sem outra escolha senão confrontar as suas vulnerabilidades, os seus valores e a sua humanidade partilhada. Nas comunidades, as conversas tornaram-se mais barulhentas e apaixonadas. Igrejas, salões comunitários e até mesas de jantar tornaram-se fóruns de reflexão. Para aqueles que tinham fé, os acontecimentos lembravam profecias bíblicas, avisos de julgamento ou revelação divina, anunciados por toques de trombetas e sinais celestiais. À medida que a comunidade lutava com os seus medos e esperanças, um sentido de propósito começou a tomar forma. O processo de recuperação estendeu-se para além da reconstrução física de habitações e infraestruturas. Tratava-se de reconstruir relações, de reparar o tecido social que tinha sido testado pela catástrofe. Apesar da devastação, a resiliência do espírito humano transpareceu. Mesmo nas horas mais sombrias, a esperança surgiu, emergindo como o amanhecer após uma tempestade.
Embora a causa dos sons semelhantes aos da trombeta permaneça um mistério, o seu impacto é inegável. Tornaram-se um símbolo de alerta, renovação e força duradoura do espírito humano, um lembrete de que quando a humanidade é lembrada da sua fragilidade e interligação, pode surgir uma resiliência notável. À medida que as pessoas começam a regressar às suas vidas, alteradas para sempre pelas tempestades, carregam consigo uma questão persistente: estamos realmente a ouvir? A propagação do coronavírus em todo o mundo, que ceifa vidas a um ritmo alarmante, é uma tragédia que continua a desenrolar-se. Trabalhadores vestidos com trajes de proteção detêm um jovem casal e os colocam em um recipiente de metal. A crise é profunda e o drama que se desenrola começou a assumir um significado mais amplo, quase profético, nos Estados Unidos. O que sabemos com certeza é que algo extraordinário está acontecendo. No meio desta crise, muitos se lembram das antigas profecias encontradas na Bíblia. Diz-se que Jerusalém está no centro dos últimos dias do mundo e, à medida que as trevas se espalham pelo mundo, há sinais de que a presença de Deus ainda brilha intensamente. Tal como o arcanjo Miguel uma vez protegeu Israel, a intervenção divina parece estar a fazer sentir a sua presença em toda a América. Da cidade de Nova Iorque a Los Angeles, de Chicago a Houston, começaram a surgir relatos de luzes inexplicáveis e figuras divinas. As pessoas falam em ver seres luminosos e raios de luz perfurando as trevas, indicando fé, esperança e uma conexão mais profunda com o divino nestes tempos caóticos. Junte-se a mim enquanto exploramos a presença do arcanjo Miguel, um farol de luz e orientação durante estes tempos turbulentos. Em Burbank, Califórnia, uma tarde começou como qualquer outra. O zumbido da vida encheu a cidade, mas quando o sol se pôs no horizonte, algo extraordinário aconteceu. Um homem, falando baixinho em espanhol com sua família, apontou para o céu com as mãos trêmulas. Suas palavras, cheias de admiração e reverência, descreveram algo que muitos mal conseguiam acreditar: a possibilidade de testemunhar algo divino. Acima, as nuvens se separaram, revelando uma figura envolta em luz radiante, descendo lentamente dos céus. O ar ficou pesado de antecipação à medida que a figura ficava mais distinta, brilhando com um brilho sobrenatural. A voz do homem falhou e seus olhos se arregalaram em choque. Isso poderia ser um sinal. Ele sussurrou, enquanto a multidão ao redor deles ficava em silêncio, paralisada pelo espetáculo que se desenrolava acima deles. Naquela mesma noite, raios de luz perfuraram a escuridão, lançando um brilho etéreo no céu. Os raios pareciam convergir e dançar, criando padrões mutáveis como se fossem orquestrados por uma mão celestial. As testemunhas atonitas sentiram como se estivessem contemplando outro reino, um reino que existia além da compreensão humana. Um fotógrafo, atraído pela cena, capturou o momento fugaz diante da câmara. A imagem, quando revisada, revelou uma figura dentro das nuvens, etérea, envolta em luz. A fotografia tornou-se uma das imagens mais marcantes do evento, provocando espanto e curiosidade. Foi um truque da luz ou o fotógrafo realmente capturou algo de outro mundo? A imagem evocou comparações com descrições bíblicas de anjos, particularmente aquelas encontradas em Apocalipse 10:1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. À medida que a notícia se espalhava, as pessoas afluíam à região em busca de respostas, atraídas por um misto de curiosidade e fé. Pastores e líderes espirituais falaram do evento como um sinal de Deus, um lembrete da sua presença, um chamado ao arrependimento. Orações foram oferecidas, canções de adoração encheram o ar e muitos foram levados às lágrimas pela experiência. Embora os céticos tenham rejeitado o evento como uma mera anomalia atmosférica, a fotografia e o esmagador sentimento de reverência que acompanhou o avistamento tornaram difícil até mesmo para os mais cínicos descartá-lo. Para muitos, a visão não foi apenas um fenómeno óptico, mas uma mensagem celestial, um alerta para as realidades espirituais do mundo. A visão angélica tornou-se um símbolo de esperança e intervenção divina, lembrando à humanidade que mesmo em tempos de caos há luz. Foi um lembrete da eterna batalha entre a luz e as trevas, e um chamado à reflexão, ao arrependimento e à preparação para o que pode vir. Pouco depois desses eventos celestiais, um som assustador de trombeta ecoou pelo céu de Dallas, um chamado que parecia transcender o físico e ressoar profundamente na alma. As pessoas pararam, pálidas, enquanto a explosão sobrenatural enchia o ar, lembrando as advertências apocalípticas descritas em Apocalipse 8:6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas estavam prontos para tocá-las. O som ecoou pelas ruas, projetando uma presença misteriosa e agorenta sobre a cidade. Parecia sinalizar uma mudança profunda, um momento de ajuste de contas divino. Alguns tremeram, outros oraram, enquanto outros ficaram paralisados de admiração, incapazes de se mover, como se estivessem no meio de um momento espiritual de transformação. O misterioso toque da trombeta, a figura luminosa no céu e as estranhas luzes foram entrelaçadas em uma tapeçaria de sinais divinos, uma mensagem dos céus que não poderia ser ignorada. As fronteiras entre o mortal e o divino pareciam estar diminuindo, e muitos se perguntavam o que esses sinais significavam para o futuro da humanidade.